pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. Nesse vídeo nós vamos estar falando mais uma verdade sobre, que vocês sabem que esse quadro, A Verdade Sobre, é também um review. Nós estamos voltando aí pouco mais de 2 meses. Eu precisei fazer um pouco de ausência, tirei umas férias, desintoxicar um pouco a mente. Mas estamos voltando aí com regularidade. Nós vamos estar apresentando novos reviews inéditos. Vamos ressuscitar o quadro aí, o que a Bíblia realmente diz. E estamos aí de volta. Nesse vídeo em especial nós vamos estar falando de uma biografia. Talvez a primeira biografia... Não, a primeira não, já apresentei outras biografias. Na verdade, a primeira biografia depois de muito tempo. Sobre um pensador, sobre um filósofo bastante influente e, para muitos, o mais influente do século XX. Nós vamos estar falando de uma biografia de Karl Marx. Temos aqui, Francis Wynne, Karl Marx, da editora Record. Aí talvez alguém me pergunte, por que uma biografia de Marx? Aí outros vão perguntar, você como cristão lendo Marx? Aí eu respondo, primeiro eu tenho uma formação em filosofia, segundo que como intelectual nós temos que ler tudo aquilo que é possível e principalmente as coisas que são mais influentes, certo? E se você quer ser um intelectual, você tem que ler, tá a par daquilo que é mais influente na sociedade, até mesmo para você discordar, você poder refutar com embasamento, certo? Eu tenho outras obras aqui de Karl Marx, O Capital, Miséria da Filosofia, Ideologia Alemã. E eu queria uma biografia curta e barata. Achei lá por R$30, 30 e poucos reais com frete. Uma biografia curta de pouco mais de 360 páginas e sobre um autor que a gente precisa estar ciente, certo? Antes de mais nada, para falar de Karl Marx, a gente tem que pensar assim que a história de Karl Marx foi uma história muito triste, certo? Karl Marx viveu boa parte da vida fugindo, em exílio do seu próprio país, na Bélgica, na França, na Inglaterra, porque os seus escritos eram colocados como perigosos, sofriam sanções governamentais no século XIX, então ele foi muito perseguido, ele vivia fugido dos governos por causa daquilo que ele escrevia, que ele estimulava e incentivava. E assim a gente precisa entender também que aquilo que Karl Marx escreveu, a gente tem que pensar num período de 200 anos atrás, mais ou menos, no século XIX, que é o século das utopias. O século XIX é o pensamento em que a religião vai acabar, através de Freud, através do positivismo, através do próprio pensamento de Marx. É o pensamento também que você cria também ideias e teorias abstratas que vão resultar no século XX em tragédias, o marxismo, o comunismo, o nazismo, o fascismo, certo? Então você vai ter aquele ideal de que Deus não existe e daqui a um tempo a gente não vai precisar mais de religião. Esse era o pensamento do século XIX. E, em alguma medida, aquilo que Marx pensa sobre a religião, da luta e o combate, a fé, e isso é um pensamento típico do século XIX, certo? Então, às vezes as pessoas pensam, a religião tem que acabar. Talvez, com o avanço da ciência, o darwinismo também surge ali naquele período, as pessoas pensariam também que a religião ia acabar e que ela ia ser superada porque era irracional, e você ia criar mundos melhores, onde a ciência ia dizer tudo, né? Então, o pensamento de Marx é norteado por isso aí, certo? Então, assim, a vida de Marx foi muito sofrida e, em certa medida, irresponsável também, porque ele teve a oportunidade de lecionar em universidade e deixou de lado essa oportunidade.
Ele casou com uma mulher ali, mais ou menos de classe média, a senhora Marx Westphalen. A família dela não queria que ela casasse com ele. E ela foi uma pessoa que amou muito Marx, que passou muitas dificuldades com ele, era militante, ajudou a também propagar os escritos dele. Ele teve alguns filhos que morreram com problemas de saúde, e às vezes porque ele não conseguia pagar as suas despesas médicas. Ele vivia devendo, porque aquilo que ele trabalhava com os escritos dele, que ele publicava em jornais e tal, não era suficiente para ele pagar suas despesas. Também isso é devido à boemia que ele vivia, gastava em bebida, em fumo, virava as noites escrevendo. Ao contrário do que muitos pensam, Marx trabalhava bastante através dos seus escritos. Virava noites, perdia noites inteiras escrevendo. Ele era um escritor compulsivo. Às vezes até o próprio Capital, o livro dele, a obra máxima dele, demorou para sair, ser publicada, porque ele era perfeccionista, ele queria corrigir, não achava que estava bom. O próprio Darwin elogiou a obra, o Capital, está escrito aqui. E ele vivia exilado. Era, em certa medida, ajudado por Friedrich Engels. Não em tudo e nem sempre. A mulher dele vivia vendendo coisas em casa, às vezes coisas, presentes de casamento que eles receberam quando eles se casaram, coisas valiosas. Ele recebeu herança de familiares e gastava nas suas despesas ali pessoais, mas não era o suficiente para se manter. Para você ter uma ideia, uma das filhas dele morreu e ele não tinha dinheiro nem para comprar um caixão. Uma das filhas dele, né, pediu dinheiro emprestado para fazer o enterro da filha, né? Então ele perdeu a oportunidade de lecionar na universidade porque ele tinha ânsia de militância, ele queria ser militante, estudou direito, fez o doutorado dele em filosofia sobre o materialismo ali pré-socrático e dos epicuristas, e ele vivia fugindo, né? Saiu da Alemanha, foi para a França, foi para a Bélgica, depois foi para a Inglaterra, que, se eu não me engano, foi a última estadia dele. E a Inglaterra, Londres, apesar de ser a cidade mais rica do mundo na época, passava por grandes problemas de saneamento básico. A classe trabalhadora sofria muito com a carga horária de trabalho excessiva, às vezes 16 horas por dia, crianças trabalhando, lutas por direitos trabalhistas. Então, assim, a vida de Marx foi uma vida que você lê aqui, essa biografia é muito triste, né? Mas falando um pouco dessa biografia, ela é uma biografia curta, 360 páginas, não tem imagens, que isso é um grande pecado em uma biografia, a biografia também é um livro de história. E toda biografia tem que ter imagens do ambiente da época, imagens do biografado, imagens da família, mas não tem aqui. Uma coisa interessante que eu achei que os capítulos são curtos, e então isso facilita a leitura para quem quer ler rapidamente. E tem muitas fontes primárias, principalmente de cartas, né? Citações de amigos, de pessoas que Marx brigou, que todo intelectual de certa maneira orgulhoso. Ele brigava porque ele achava que os outros eram menos inteligentes que ele, estavam incoerentes. Isso aqui mostra também um pouco da misoginia de Marx, do racismo de Marx, que também a gente tem que pensar que ele vivia no século XIX. Então, se você quiser ler uma biografia barata e curta, leia aqui Francis Wynne. Eu acho que é isso aqui que é assim que se lê. E Marx é um autor bastante biografado, né? Tem biografia até escrito por brasileiros. Então, pessoal, espero que tenham gostado.
deixe o like, compartilhe, tem um Pix para contribuição e até a próxima.